Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre corrupção nos condomínios. Você já ouviu falar disso, né? Todo mundo fala. A gente vai dizer para vocês o que acontece, como acontece e o porquê não deve acontecer, que é o mais importante. Carlos, você quer começar? Opa, vamos lá. Eu posso falar só uma coisa claro. antes de você começar? Ladies always first. Não existir corrupção em condomínios depende do síndico. Então você que está procurando um síndico para o seu condomínio é a pessoa principal na qual você precisa confiar. Perfeito. Fala aí. Mas depende dos moradores também. Não é só do síndico, não. Sim. Tem um monte de gente nessa cadeia que tem que ter vergonha na cara e saber que honestidade é DNA. Eu começo esse tema. Eu começo esse tema e eu faço questão de dizer isso, porque eu já tive a oportunidade de fazer isso numa apresentação sobre governança corporativa em condomínios. E eu digo o seguinte: primeiro de tudo, o profissional ou a pessoa, não precisa ser síndico profissional não, pode ser qualquer pessoa que se vangloria de ser honesto, alguma coisa está errada. Porque para mim a pessoa que se sujeita a dizer que, olha, eu sou honesto, seria o equivalente ao cara se vangloriar que ele não bate na esposa. Desculpa, é o que eu sinto. Cara, isso é obrigação, isso é coisa de... tem a ver com valores e princípios morais. Simples assim. Infelizmente, óbvio, existe essa realidade e aqui ninguém é inocente, ninguém é ingênuo para achar que isso não acontece. Existe esse tipo de profissional, entre aspas, que acaba manchando, né, e difamando a nossa profissão. Agora, aquilo que você falou, Priscila... aos condomínios que querem fazer essa transição, você tem profissionais muito bons, sérios no mercado, mas você também tem o termo que desculpe o termo mais chulo, os caras que são tranqueiras, literalmente, né? Aquele profissional que joga o preço dele, dos honorários dele lá embaixo, porque o objetivo dele não é necessariamente ganhar dinheiro com os honorários, e sim com outras formas de remuneração indireta. Eu vou além, isso não é só o síndico, a administradora também. Sim, com certeza. Porque a gente já se bateu aí com várias administradoras que não, vocês têm que usar os nossos prestadores. E a gente sabe quanto custa, de repente, uma limpeza de caixa d'água, uma detetização, com aquela empresa que naquele condomínio, nas mesmas condições, está cobrando a mais. Por quê? Porque está pagando alguma coisa para alguém. Você sabe que uma coisa que me ocorreu agora... eu estava conversando com uma pessoa outro dia e eu estava num evento, num jantar, e ele estava dirigindo e aí ele falou assim para mim, eu falei, você não vai beber? Não vou beber porque eu estou dirigindo, né? Não pode, é contra a lei, não sei o quê. Só que essa mesma pessoa me perguntou se eu não conseguia ganhar nada com as obras no condomínio. Nossa, que horror. Aí eu pensei, né? Qual é o balizamento moral dessa pessoa? Assim, ele não pode dirigir embriagado porque é contra a lei, mas ele pode roubar, entre aspas, do condomínio ou dos condôminos porque ninguém pega. Então, assim, eu acho que ele tá preocupado com a consequência e não com o ato, né? Então, assim, se ninguém tá vendo, tudo bem. Se ninguém percebe, tudo bem. Então, essa diferença de valores, né, que vocês falaram muito bem no início, é muito complicado, né? É interessante colocar, e vocês devem ter sentido isso quando vocês começaram, que era banalizada essa comissão dada reserva técnica, comissão dada aos síndicos quando a gente começou lá atrás, né? Era uma coisa um pouco
comum, né? Era uma coisa do mercado. Tanto que os síndicos são vistos dessa forma por conta dessa praxe que existia antes. Infelizmente. Eu já levantei e saí de reunião virtual por conta de, então, a gente conversou sobre esse condomínio, mas eu sei que você tem outros tantos na sua carteira, se a gente conseguir evoluir e fazer a instalação, acho que era biomassa, alguma coisa do tipo, você tem uma reserva de 30%. Parei, pensei, falei, por acaso ele está me oferecendo bola? Por acaso eu não vou aguentar e terei que desligar essa videochamada neste momento. E foi o que eu fiz. Falei, obrigada pela reunião, se a gente tiver algum retorno eu volto a falar com você e pau. Porque assim, isso aconteceu com a gente estava num evento no mercado condominial e veio uma moça fazendo propaganda daqueles estandes falando, olha então, isso aqui, eu não lembro exatamente o que era, crédito, não sei se era crédito, se pagava, se te dava a arrecadação ordinária e aí comprava o crédito, eu não lembro exatamente o que era, mas ela falou assim, e do que eu consegui, 30% da comissão é minha, e a gente tava... É sua. A gente tava numa roda de síndicos... renomados no mercado. Aquilo me fez me sentir tão mal. Eu olhei pro Rogério, eu só senti no olho dele assim, fica quieta. É só não ter relação com a empresa, entendeu? Mas eu senti vontade de falar, você não tem vergonha? Você tá louca? O que você tem na cabeça? O que você comeu? Como diria meu pai, você tem barulho de trem na cabeça? Você veja, né? A corrupção... nada mais é do que uma afronta a todos os melhores princípios e valores que a pessoa ou tem ou não tem. Quando a gente fala desses atos que desonram todo o mercado condominial, seja do síndico, seja de um corpo diretivo, seja da administradora, seja de prestadores de serviço, são os valores que eles têm e que cabe à pessoa que está à frente da gestão negar ou não. Então, vejam, quando a gente faz a contratação de um síndico profissional, esse síndico, ele tem que ter esses valores intrínsecos na persona dele, da empresa dele, as pessoas que trabalham com ele, os seus prepostos, a sua equipe que está atrás, tem que também comungar desses mesmos valores. Quando eu falei logo no início da sua fala que eu disse que era um contraponto, a questão também dos moradores, a gente bem sabe que existem comissões de moradores que também são formadas dentro de um condomínio e que se a gente não tiver regras claras, que a gente chama hoje de compliance condominial, que nada mais é que estar em conformidade com aquilo que a gente acha de decente, de honesto, de valores que devem ser respeitados em respeito a toda a massa condominial, nenhuma gestão vai dar certo. Quando a gente fala da administradora, na figura da administradora que cobra abaixo do valor de mercado, ela está cobrando de alguém essa diferença. Quando a gente fala do síndico que não sabe cobrar os seus valores de remuneração, a conta tem que fechar. Ele vai cobrar de uma outra forma. Eu conheço casos de condomínios grandes em São Paulo, onde o síndico chamou várias empresas da administradora, empresa de prestação de serviços, e cobrou uma taxa, reserva técnica, para vocês ficarem no condomínio, vocês têm que pagar um percentual do contrato que está lá. Para ele, que é isso? Para ele? O que é isso? E aí, detalhe, em alguns condomínios, os moradores ainda acham que esse tipo de profissional contratado é o máximo. Percebem? Então, essa questão da decência, da transparência, da honestidade, das práticas, das boas práticas anticorrupção dentro do condomínio, ela deve partir de todos, seja do gestor, que está lá como representante de toda a massa condominial, sejam dos moradores também, porque eu vejo moradores também querendo trazer empresas, indicando empresas, querendo ganhar vantagens, não é? Querendo pedir favores aos síndicos, querendo trazer atos completamente desabonadores daquilo que a gente entende como uma conduta ilibada. Então, todo mundo tem que participar dessa cadeia sendo decente, sendo honesto. Os valores morais, e a gente sabe que muitas pessoas não têm valor nenhum, a gente vê isso na nossa política, e os condomínios também têm atos de política dentro das suas edificações. A gente percebe isso quando a gente vê que tudo aquilo que acontece de desonroso
fora dos condomínios, e os condomínios podem ser tidos como mini-cidades, acontece também. Teve um programa que a gente gravou, Carlos, que você falou assim, olha, as pessoas elas são indecentes em determinado ponto. Aí, como é que vai cobrar? Como é que a pessoa indecente vai cobrar uma conduta também do síndico? Mas aí, esse síndico, acho que é normal agir assim. Que se ele não estiver agindo dessa forma, de acordo com a sua patotinha, ele vai sair fora. Eu, particularmente, eu prefiro cair fora. Tem um condomínio que eu renunciei, onde os valores que eles pregavam numa fachada de gestão compartilhada era manter o síndico como uma marionete para que os interesses escusos fossem realizados. A ponto de falar assim, olha, em nome do CD, nós vamos ali rasgar a CLT, por exemplo, nas questões onde envolve os empregados do condomínio, os contratos de prestação de serviço, porque em nosso nome nós queremos que seja dessa forma, mesmo que em desrespeito à norma. Aí quando o síndico vem e fala assim, olha, eu sou contra isso, tá errado. Sabe por que tá errado? Tá errado porque isso aqui vai trazer passivo trabalhista pro condomínio. E aí eles dizem, não, mas nós, CD, queremos. Como é que um síndico vai conseguir fazer um trabalho dentro de um condomínio quando a corrupção acontece dentro do próprio corpo diretivo com pessoas que têm degradação dos valores morais? A palavra é essa, degradação na mais baixa esfera de valores morais. E aí falam depois que o síndico é que não serve. Não serve ao quê? Aos interesses do parlamento? Individuais, né? Não é? Fala, Por favor, não, por favor. Não, eu ia falar que a gente não consegue se descolar muito da sociedade que a gente vive. Exatamente. Nem muito, nem nada, né? Porque assim, eu costumo dizer que todo mundo aponta para político e fala, mas o fulano faz isso, faz aquilo. Eu já falei isso em alguns outros programas até. O político que está lá, ele saiu da nossa sociedade. Ele não é um ser que veio de um outro plano, de um outro planeta que vai lá e ocupa aquela cadeira. Nós votamos nele e ele saiu da nossa sociedade. Ele foi educado com os nossos valores de sociedade, não valores individuais, né? E no condomínio é a mesma coisa. Geralmente, seres e pessoas que gostam de política e que gostam de se envolver em política se candidatam ao corpo diretivo, principalmente porque no corpo diretivo você é voluntário, né? Então, ou você está ali por altruísmo, por querer fazer bem ao interesse coletivo, ou você está lá pelo bem próprio, né? E muita gente está pelo bem próprio. A gente consegue perceber isso Sim, claramente. Interesses próprios, né? Mas complementando o que você acabou de falar, Rogério, eu digo sempre que o condomínio nada mais é do que um microcosmo da nossa sociedade. Pura e simplesmente. E em cima disso, tem uma frase, eu gosto muito, acho que todos vocês conhecem Leandro Carnal. Ele é um cara que eu tenho uma grande admiração, é professor e tal, mas a forma como ele fala sobre esse assunto, ele tem uma frase que eu fiz questão de memorizar e uso sempre que necessário. Ele diz o seguinte: não existe um país corrupto com uma sociedade honesta. Assim como não existe uma sociedade corrupta com um governo honesto. É verdade. É um resumo perfeito. Exemplo. Um sai do outro. Como é que você quer ter um governo honesto se a sociedade é corrupta? Ou o inverso? Como é que a sociedade, sendo honesta, consegue ter corruptos? Não tem. Como é que o síndico consegue fazer gestão num condomínio onde existe politicagem e corrupção ativa dos próprios moradores? E vou te dar um exemplo. Em 2017, eu tinha praticamente 1 ano e pouco de atuação como síndico profissional e eu tinha acabado de pegar o meu 3º cliente, logo no início de 2017. Né? E um condomínio muito bom, de classe média alta, enfim. Eu entrei para fazer complemento de mandato de uma síndica profissional. E a gente, modéstia à parte, fez um trabalho ali excelente. Tanto é que a gente basicamente mais do que dobrou o caixa até 2018, que era quando acabava o mandato. Chegamos em 2018, eu fui reeleito em maio, por unanimidade da Assembleia, tá? Para mais 2 anos, em cima do resultado. Gente, acredite se quiser. E na época, quando eu tomei ação em outubro daquele mesmo ano, eu renunciei, depois de ter sido reeleito,
para 2 anos. Ficaria até 2020. E eu renunciei justamente por uma situação dessa. Porque um dos membros do corpo diretivo começou a querer direcionar determinados serviços, prestação de serviço e tudo mais, para pessoas conhecidas, amigas. Eu falei assim, eu não sou laranja de ninguém. Não sou e nunca vou ser. Certo, Carlos. Então, eu simplesmente peguei, e digo mais, quando isso aconteceu, eu já tinha 4 condomínios clientes. Me doeu na alma ter que fazer isso, porque dos 4, aquele era o que... Comandava. Não, era o que dava a melhor taxa. Era a melhor taxa. Eu literalmente, eu perdi mais de 25% do meu faturamento, abri mão naquele ano, tá? E por quê? Porque justamente eu não me propus a fazer esse tipo de jogo. Afrontava seus valores. Exato. Graças a Deus, a coisa acabou acontecendo que durante os próximos meses, outros condomínios vieram e supriram. Mas, gente, isso é cortar na carne. Sim. Isso é cortar Tem na que carne. cortar na Porque carne. se eu me submeto a esse tipo de coisa, lá na frente é capaz de acontecer algum problema e dizer, mas peraí, você sabia disso e não fez nada? Ia ser conivente. Porque, assim, é engraçado que quando existe uma corrupção dentro do corpo diretivo, por membros do corpo diretivo, claro, não são todos, mas uma parte, ou alguns, ou no caso um, como no seu caso, veja, quando dá certo, fomos nós. Uhum. Quando dá errado, Foi você. foi você. Você é o responsável. Você que deveria ter feito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, formamos um corpo diretivo. Será que formamos mesmo um corpo diretivo? Ou eu estou aqui só para quando efetivamente dá certo, nós. Deu errado, apontam é você. E levar culpa por uma determinação de um dito CD. É quem socializa o terrível. sucesso e individualiza o fracasso. Mas uma questão importante do que você falou disso é a seguinte. Você tem que ter a malícia e a experiência de perceber que isso está acontecendo e cortar ou cair fora. Exatamente. Porque você, literalmente, é o responsável por tudo que acontece. E se o cara estiver fazendo para te fritar e você entrar no jogo dele, Tá ferrado. você tá morto, né? Ele vai armar sua cama e depois ele vai te entregar de bandeja. Não, pro e ainda condomínio. chama uma assembleia de destituição, manchando o seu nome, que é isso que tem acontecido nos condomínios. Os nossos colegas síndicos, principalmente as pessoas que eu tenho bastante contato, que passaram e que estão passando por isso, sabem bem essa dor. Você se doa ao condomínio, faz tudo certo e por uma ingenuidade de não saber a hora de parar, de cortar ou de cair fora, ainda cai numa arapuca, essa que é a palavra, cai numa arapuca, porque aí em nome do conselho você já não serve mais. A né? gente teve uma situação típica, né? Em que a gente começou a perceber um movimento de um dos conselheiros em que ele queria conversar com todos os prestadores de serviço. As reuniões ele queria estar presente. Até o momento que um advogado que estava fazendo um trabalho me copiou, acho que sem querer, no e-mail e copiou a ele. Só que ele não era nada, ele não deveria estar copiado ali. Né? E aí eu sentei com o Rogério e conversei. Eu falei, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Tem boi na linha. Vamos embora antes que isso recaia no colo de vocês. Porque assim, a batata frita quem? É no prestador de serviços. Porque nessa hora eles esquecem que você é o síndico, o responsável. Tudo que você fez. Esquece tudo. O Mas, morador tem memória Vou dizer curta. uma coisa, nós saímos, mas eu avisei. Com quem eu tinha proximidade no conselho, eu falei, olha, veja esse e-mail. Qual é a sua opinião? Eu não vou falar nada. Qual é a sua opinião? Esse e-mail não deveria ter sido copiado a ele. Eu falei, pois é, isso vem acontecendo com todos os fornecedores. Bom, gente, tá acabando o nosso tempo. Ele me cortou no meio. No meio. Hoje ele me deu no peito. Que isso! Acabou o tempo. A gente quis Minha amiga tem valor. Não, mas ela falou bastante. Eu não tava acabando o raciocínio. A gente quis trazer para vocês como funciona esse mundo, para vocês perceberem que não é simplesmente o toma aqui esse dinheiro, ou tá aqui, eu te dou tanto. É toda uma rede, uma teia de más práticas, essa é a palavra que eu estava procurando,
que pode te envolver de uma forma que você nem percebe. Então, assim, é bom ficar atento, é bom não se envolver. A gente tá aqui, nós 4, e o Ricardo, e toda a equipe do Ricardo, tentando levantar uma bandeira do síndico profissional, das boas práticas, da valorização do mercado. Assim, vamos junto com a gente que você só tem a ganhar. Aumentar a régua. Exatamente. É por aí. Não adianta você querer cobrar pouco e tirar em comissão, ou então, todo mundo faz. Essa de todo mundo faz é a pior desculpa Como diz que mamãe, existe. você não é todo mundo. Exatamente. É Então, isso aí. espero que isso entre na cabeça de vocês e que a gente consiga fazer um mercado melhor. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Nós estamos no Spotify também. Se você procura informação de qualidade, você está no lugar certo. Até a semana que vem. Abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.